Deus, irmão. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Cristo é vivo, 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 Cristo é vivo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.
azeite na lâmpada, Senhor. Põe azeite na lâmpada, Senhor. A minha vida, Senhor Jesus, o meu amor, salvaste a despedida, por isso novo, de coração, do meu coração, do meu coração. Aleluia! Graças a Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Belos louvores, né? Acabamos de ouvir aí. Hinos espirituais que edificam a alma. E esses hinos estão na rádio, tá, irmãos? Esses hinos estão na rádio da Igreja Pentecostal Jesus Cristo, a Pedra Angular. Amém? Desde já agradeço a todos aí que estão ao vivo comigo, para todo o Brasil, pelo canal do YouTube. Amém? Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Johnny Bonatti. Deus abençoa os irmãos, as irmãs. Amém? A todos
do Brasil, amém, que estão me assistindo por este meio de comunicação, amém? Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, amém? Lembrando, irmãos, que o link da rádio está aí, eu coloquei o link da rádio aí no bate-papo, aí no chat ao vivo, também o telefone e o grupo, quem quiser entrar, participar do grupo de irmãos de doutrina, amém? O grupo está uma benção, tá? Para a glória de Deus. Logo após a live, final da pregação, nós vamos estar orando, intercedendo pelos irmãos, os irmãos que quiserem colocar aí, aí no comentário aí, tá? O nome do seu familiar, tá? De alguém que esteja precisando, está acamado, internado, enfermo, precisando de um milagre, de uma resposta, uma libertação. Nós vamos estar orando daqui a pouquinho. Amém? Que Deus venha abençoar a todos. Irmãos, abra comigo no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo 2. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2. Versículo 12. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. É muito forte o que vai ser lido aqui. Preste atenção. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 12. Preste atenção. Diz a palavra de Deus: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Verso 13. Conheço as tuas obras e onde habitais, que é onde está o trono de Satanás. Olha só, irmão. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da sua idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a minha espada, com a espada da minha boca. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem ouviu a palavra de Deus? Irmão, é muito forte o que foi lido aqui, né? Nós estamos vivendo, irmão, dias e tempos da igreja de Pérgamo. Aqui o Senhor, ele vai exortar essa igreja. É uma das 7 igrejas da Ásia Menor, a qual o Senhor, ele vai exortar. Por que o Senhor, ele está exortando essa igreja? Porque o Senhor está exortando a igreja de Pérgamo. Porque apesar de a igreja de Pérgamo reter o nome de Cristo, adorar, dentro da igreja de Pérgamo havia louvor. Dentro da igreja de Pérgamo havia oração, louvor, pregação. Todo culto litúrgico havia dentro da igreja de Pérgamo. Mas o que o Senhor, por que o Senhor se viu necessário exortar essa igreja? Porque Deus viu na igreja de Pérgamo algumas coisas que não estavam agradando a ele. O coração daquele povo não estava exclusivamente em Deus.
O coração da igreja de Pérgamo não estava inteiramente em Deus. Em sim, firmado não na rocha que é Cristo, mas estava firmado no trono de Satanás. A igreja de Pérgamo estava firmada no trono de Satanás. O trono de Satanás foi colocado, permaneceu dentro da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, embora louvasse a Deus, a igreja de Pérgamo, como fala na carta do Apocalipse, embora louvasse a Deus, cantasse hinos, louvores, falasse do nome de Cristo, pregasse, mas não estava vivendo uma vida de santidade. Não estava vivendo uma vida de doutrina. Por isso que o Senhor Deus, o Senhor Jesus vai dizer: conheço, igreja de Pérgamo, as tuas obras, no verso 13. Capítulo 2, verso 13 de Apocalipse. E onde vocês habitam, que é o trono de Satanás. Isso é forte, é pesado. Aonde está o trono de Satanás e retens o meu nome. Vocês não negam a fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas eu tenho contra vocês. O que, por exemplo? Vocês seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. E vocês comem dos sacrifícios da idolatria e da fornicação. Isso é forte, irmão. Aí trazendo para os dias de hoje, é o que está acontecendo nas igrejas. Pastor, mas tem louvor? Tem louvor. Pastor, mas tem pregação, fala do nome de Jesus? Tem. Mas será que estão andando na doutrina? Será que estão agradando o Senhor Jesus? Seguindo a doutrina dele? Seguindo a doutrina que Jesus Cristo deixou, os apóstolos, deixou para nós? Será? Ou eles estão fazendo o evangelho à moda deles? Ou eles estão fazendo o evangelho conforme a vontade deles? Porque é o que está aparecendo, irmão. É o que está aparecendo. O povo, os líderes, estão deixando Satanás entrar dentro das igrejas. Se vendendo para Satanás. E o diabo está entrando dentro das igrejas e implantando a sua doutrina. Implantando a sua ideologia. Implantando aquilo que ele vê que é necessário para arrastar multidões para o inferno. E ele está fazendo. Por isso que a maioria das igrejas hoje, do Brasil e do mundo, se encaixam na igreja de Pérgamo. Porque seguem doutrinas de Balaão. São homens idólatras, pastores idólatras, que vivem na prática da idolatria, do adultério, da prostituição, da fornicação, da lascívia, da imoralidade, da sensualidade, das concupiscências da carne. Doutrina, né, dos nicolaítas, como vai dizer a palavra de Deus. Tenho contra ti, porque lá tens a doutrina de Balaão, a qual vocês ensinam. Como Balaão fez ao ensinar o povo de Israel a tropeçar diante dos filhos de Israel, lançando tropeços. Ensinava a Balaque a lançar tropeços. E comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Assim também tem os que retêm a doutrina dos nicolaítas, que eu também odeio. Então você vê que as igrejas de hoje tá a mesma coisa da igreja de Pérgamo. Tá a mesma coisa da igreja de Pérgamo. É idolatria, né? É sensualidade, é mundanismo, é doutrina de Jezabel, é doutrina de Herodias, é maçonaria, é política dentro da igreja. Tudo de errado o diabo está trazendo e os líderes estão permitindo que o diabo traga para dentro da casa de Deus. Tudo de errado, irmão. Eles estão permitindo que entre dentro da casa do Senhor. Mundanismo, idolatria, fornicação, escândalos, corrupção, política, comércio, né?
tudo de ruim, entrando dentro da casa de Deus. Por isso que o tema da live, eu coloquei o tema da live aí, as igrejas nas mãos do diabo. As igrejas de hoje, do Brasil, estão na mão do diabo? Estão, irmão. As igrejas hoje estão na mão de Satanás, do diabo? Tá. As igrejas estão na mão do diabo, está na palma da mão dele. Por quê? Porque a maioria já se corrompeu. A maioria já se apostatou faz tempo. Olha Deus Amor. Olha a IPDA, a Igreja Pentecostal Deus Amor. Se afastou dos caminhos de Deus, da vontade, da doutrina. Enquanto o missionário Davi Miranda estava vivo, irmão, quando o missionário Davi Miranda estava vivo, estava uma benção. Enquanto o missionário Davi Miranda estava vivo, o povo jejuava, o povo santificava, né? O povo buscava a Deus. O povo santificava suas vidas. Orava, jejuava, vigiava, se santificava. Né? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 21, capítulo 26, perdão, versículo 41. Orai, vigiai e orai, que ainda que o espírito esteja pronto, a carne é fraca. Então, como é que o povo, naquela época, se santificava? Fortalecia o espírito. Era através do jejum, da oração, da santificação da alma, do corpo e do espírito. Como Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Então, era dessa forma que o povo buscava Deus, em espírito e em verdade. E hoje o povo não jejua mais, não ora mais, não se santifica mais. E o mundo vai entrando. O mundo vai entrando e o diabo vai trazendo as modas do mundo, as vaidades, né? Vai persuadindo com palavras e o povo vai caindo. Os líderes distorcem a palavra de Deus por lucro, para encher igreja, para ver templos abarrotados, cheios. Aí é onde deve reinar o Espírito Santo. Aonde deve habitar a presença de Deus, do Espírito Santo, dentro dos templos do Brasil. Sabe o que habita lá dentro? O trono de Satanás. É forte ou não é, irmão? O trono de Satanás está dentro das igrejas. Irmão. Que isso, pastor? É verdade. O senhor que estou dizendo não, é a Bíblia. É a Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 13 em diante. Eu conheço as obras de vocês. Aonde vocês, é onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, tá vendo? E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Tá vendo? Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque lá tem os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. E também comesse do sacrifício da idolatria, da prostituição e fornicasse. Tá vendo? Então não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, irmão. É a palavra de Deus. Olha o que virou as igrejas de doutrina. Olha o que virou a congregação cristã no Brasil, a IPDA. Era igreja de doutrina. Hoje a vaidade entrou, a sensualidade, o salto alto, o batom, a pintura, a roupa curta, a roupa colada, tanto para o homem quanto para a mulher. Entrou dentro das igrejas, irmão. Só não se fala mais de arrependimento contra pecado. Não se prega mais contra o pecado, contra as vaidades, contra a sensualidade, contra o adultério, contra a bebida alcoólica, contra as drogas, né? Não se prega mais a vinda de Cristo, o anticristo, o arrebatamento da igreja, a salvação, libertação. Só ouve falar dentro das igrejas de benção, 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 do início até o fim. Se é 2 horas de culto, é 2 horas só falando de benção, só de prosperidade. Deus já está enojado disso, irmão. E com isso o diabo vai ganhando terreno. E com isso o diabo vai ganhando espaço. E com isso o diabo ele estabelece o trono dele dentro das igrejas. O diabo está com... O trono dele está lá dentro das igrejas.
Está escrito aqui, ó. Foi profetizado. O diabo está com o trono dele instalado dentro das igrejas. Que isso, pastor? Isso é muito sério. Pois é. O diabo está com o trono dele instalado. Ele instalou, ele colocou o trono dele dentro dos templos evangélicos. E está arrastando multidões para ser condenado com ele ao inferno. Por quê? Porque os líderes estão vigiando. Teve um vídeo aí que saiu aí, um vídeo de uma menina. Eu vi esse vídeo. Eu vi esse vídeo no YouTube. Né? Eu vi esse vídeo. Uma menina possessa. Né? Estava oprimida, possessa. Demônios na vida daquela menina. E o demônio falou através da boca da menina. O pastor orando por libertação, colocou a mão, ela caiu endemoniada. E ele começou a orar, interceder pelaquela jovem. E o demônio falando. Deus abençoe nosso irmão André. Amém? Hoje, amém. Hoje tudo é graça. Amém. Boa noite a todos aí, tá? Irmão Nilson, pastor Nilson, irmão Valdemira, Leonardo, os irmãos que estão ao vivo aí. Deus abençoe a todos. Amém? Então, irmãos, eu vi esse vídeo. Essa menina, ela caiu possessa de demônios. E quando ele falou nas igrejas de doutrina que caíram, pastor, né? Se eu não me engano, era um pastor. Ele falou, ele perguntou, e as igrejas de doutrina, que era de doutrina, quem derrubou? E o diabo falou através da boca da menina, fui eu. Fui eu que derrubei as igrejas de doutrina, eu que derrubei. Eu instalei o meu trono lá dentro. Olha só, irmão. Olha que profundo. Eu instalei o meu trono. Eu faço o que eu quero. Aí ele começou a citar alguns nomes de igrejas que era de doutrina, né? Conhecida pela doutrina. E ele citou a Deus Amor. E a Deus Amor, foi você que derrubou? Foi. Fui eu que derrubei. E aqueles que estão lá ainda falou mais. O diabo ainda foi mais longe. Ainda falou assim. Aqueles que estão lá, os líderes. Principalmente a Débora Miranda e o Davi Neto. São meus. Eu manipulo eles. Olha só. Olha só. Por isso que Paulo vai dizer. Assim como Eva enganou, ou melhor, o diabo, a serpente, enganou Eva lá no Jardim do Éden, eu temo que Satanás engane vocês. E é isso que Satanás está fazendo, irmão. Satanás está manipulando. Satanás está manipulando. O diabo está manipulando. O diabo está fazendo lavagem cerebral na cabeça das pessoas, trabalhando com hipnose. O diabo está fazendo o que quer e o que não quer dentro das igrejas evangélicas. E usando os líderes. E ele disse, eu estou usando o Davi Neto. Eu estou usando a Débora Miranda. Eu estou usando a família Miranda para deixar o mundo entrar. A corrupção entrar, os escândalos entrar. Olha como é que o diabo é sujo, irmão. Eu fiquei assim, eu fiquei ouvindo aquele vídeo, falei, meu Deus do céu, misericórdia. Para você ver, irmão, que o diabo não está brincando, o diabo não brinca em serviço. Satanás ele não brinca. Assim como Deus não dorme, o diabo também não dorme. O diabo trabalha 24 horas para derrubar a igreja, para derrubar aqueles que estão de pé. Só que os líderes estão dando brecha. Você vê, um camarada que sabe que a igreja é de doutrina. A igreja de Deus Amor sempre foi uma igreja de doutrina. Desde quando eu era criança, eu tinha mais ou menos meus 6, 7 anos de idade. Quando eu já frequentava, né? Eu já ia com a minha mãe. 6, 7 anos de idade eu ia com a minha mãe. Então, desde muito novinho eu ia. Então, eu conheci a doutrina, eu aprendi a orar através da Bíblia, irmão. Mas, muita coisa, o saudoso missionário Davi Miranda, eu aprendi com ele. A buscar na madrugada, né? A orar, tirar um período de oração de 2 horas de joelho.
Coisa que ele fazia muito mais, né? Tirava 3, 4, 5 horas de joelho, 6 horas de joelho, orando sem parar, buscando nas madrugadas, jejuando, subindo um monte, se consagrando. Então, eu fui criado nesse meio, irmão, no meio pentecostal. Não é mimimi, blá, 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 conversa fiada, não, irmão. Eles dizem ser pentecostal, mas não é pentecostal coisa nenhuma. Pentecostal foi o que eu aprendi com meus 6, 7 aninhos de idade. Eu via, quando eu ia nas concentrações do Rio de Janeiro. E eu via pessoas largando a muleta, a cadeira de roda, levantando a cadeira de roda. Quantas vezes eu vi nas vigílias, concentrações, vigílias, virando a madrugada, milagre, pessoas vomitando tumor, né, macumbaria, vomitando doenças, enfermidades, colocando para fora. Pessoas ressuscitando, pessoas mortas ressuscitando. A pessoa que era, né, surda ouvindo. Pessoas cegas enxergando. Pessoas mudas falando. Pessoas paralíticas andando. Era forte, eu presenciei tudo isso na década de 80. Irmão. Década de 80, eu presenciei tudo isso está guardado na minha memória. Aí como é que pode uma igreja de doutrina, que sempre Deus operou através da palavra? Você vê que a Deus Amor, na época, não precisou da imprensa, não precisou de política, não precisou de nada. Somente da palavra de Deus, para ser uma das maiores igrejas do mundo. Então foi uma igreja que cresceu debaixo de lágrima, de oração, de santidade, de jejum, de palavra, de oração, de busca incansável pelas almas. Então começou a crescer. A igreja começou a se espalhar pelo Brasil e pelo mundo. Aí você vê que depois que Deus recolheu o missionário, Davi Miranda, a qual foi, quem já leu a biografia dele sabe que Deus revelou ele na madrugada, ele que era católico apostólico romano, e se converteu ao cristianismo. Depois de uma pregação, uma igrejinha chamada, né? Agora eu esqueci o nome. Onde ele se converteu, né? Maravilhas de Jesus era a igreja. Ele ouviu um pastor pregando e se converteu através de uma mensagem. E ali ele deixou a idolatria e começou a orar, a buscar Deus, se santificar na presença de Deus. E Deus revelou ele na madrugada, debaixo de muita oração, de jejum, de palavra, de joelho dobrado na madrugada, orando, chorando sem parar e orando muito, intensamente. Aí o Espírito Santo veio e falou ao ouvido dele como seria a igreja, como seria o ornamento, como seria o nome, deu o nome, deu tudo. Deu os traços da igreja para o missionário. E o missionário seguiu exatamente como está na palavra, a doutrina. E ele disse, enquanto eu estiver vivo, eu vou pregar a doutrina até a morte. Enquanto eu estiver vivo, eu vou pregar a palavra, a doutrina até a morte. E você vê que, desde quando o missionário ele implantou a Igreja de Deus Amor, ele nunca mudou a pregação. Nunca mudou. Quem concorda comigo? O missionário nunca mudou a pregação, a palavra, ele nunca mudou a doutrina, ele nunca mudou o discurso, o sermão. Nunca mudou, irmão. Nunca mudou para agradar ninguém. Nunca mudou. Uma certa feita, eu me lembro até de um testemunho que ele contou na rádio, na Voz da Libertação, na antiga AM, olha como é que já tem tempo isso. Na antiga AM, o missionário contou uma revelação, inclusive depois, esse vídeo, esse áudio foi até para o YouTube, está no YouTube hoje. Ele contou numa visão que ele teve, que veio uma mulher muito bonita, uma aparência muito bonita. E essa mulher era Satanás, na forma de uma mulher bonita. E disse, missionário, por que você não libera o modernismo? Por que você não libera as vaidades? Por que você não libera as mulheres andar de salto alto, com pinturas, né? Pintar o cabelo, pintar as unhas? Por que você não libera o modernismo, as modas do mundo entrar dentro da igreja? Você vai ganhar mais membros. A igreja vai crescer, a igreja vai se expandir mais ainda. Ele disse, não.
Aqui não. Aqui não, senhor Satanás. Aqui eu vou pregar a palavra e vou manter a doutrina até o fim. E ele cumpriu. Então, quando ele estava nos dias derradeiros, nos últimos dias da vida dele, ele disse, ó, o Senhor vai me levar. E se a diretoria que entrar, que eu nem sei, não sei quem são eles, mas os que entrarem permitir o divórcio, a política, o mundanismo, a televisão, as coisas imorais, o mundo entrar dentro da igreja, acabou. Acabou. A igreja, Deus Amor, vai estar derrotada igual as outras. E é o que aconteceu. Depois que Deus recolheu ele para a glória, né? Teve falha? Teve. Todos nós temos falha. Teve erros? Teve. Todos nós temos erros. Temos imperfeições. Mas eu creio que o missionário foi salvo. Foi salvo por Deus. Deus salvou o missionário Davi Miranda. Então ele disse, quando Deus me levar, eu não sei quem vai assumir a direção da igreja. Mas eu falo, aqueles que assumir, se permitir o mundo, a vaidade, as coisas mundanas entrar dentro do santuário de Deus, acabou. E é o que aconteceu. Eles permitiram, depois que o missionário, Deus recolheu o missionário, virou uma bagunça, Deus amor. Virou uma bagunça. Cada um quer um pedaço do bolo, cada um briga por dinheiro, por herança milionária. É um brigando com o outro, é um atacando o outro, é irmão contra irmão. É um querendo ser mais do que o outro. Os escândalos acontecendo. A doutrina foi deixada de lado. A doutrina foi deixada de lado. O mundo entrou. Esse Davi Neto apareceu. Logo depois que o missionário foi recolhido, Davi Neto apareceu. Implantando a doutrina dele. Que não é de Cristo, é dele. Dizendo que parede preta não tem problema. Que telão dentro da igreja não tem problema. Fumaça dentro da igreja não tem problema, parecendo uma boate, parecendo uma discoteca, parecendo uma casa de festa, parecendo uma casa de noitada. O sangue de Jesus tem poder. Camarada que diz que não tem problema ir para estádio de futebol, não tem problema torcer para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Corinthians, não tem problema andar de bermuda na rua, não tem problema a mulher se maquiar. Que evangelho é esse, irmão? Que evangelho fácil é esse? Hã? São os falsos profetas, irmão. Por isso que lá em 1 João capítulo 4, verso 1, filhinhos, examinem o Espírito, para ver se procede de Deus ou não. Porque já se levantou muitos falsos profetas sobre a terra. E esse Davi Neto é um deles. E começou também a fazer lavagem cerebral na cabeça da mãe, da Débora. E ela, por ele ser filho dela, ela, ao invés de disciplinar o filho, de corrigir, de exortar, de colocar ele no lugar dele, falar, não, aqui não, rapaz. Essa igreja tem um legado. Essa igreja tem uma história para contar. Tem um legado que o seu avô deixou. Tem um legado que o seu avô deixou. E agora você quer fazer o que quer, rapaz? Você quer fazer bagunça? Você quer fazer a casa de Deus de desordem, de bagunça? Aqui não, rapaz. Aqui você não vai fazer isso, não. A casa de Deus de bagunça. Fazer a casa de Deus de boate, de cinema. Parecendo um teatro, parecendo cinema, parecendo uma boate, casa de festa. Casa de prostituição. Aqui não. Aqui é a casa de Deus, é lugar de busca da manifestação do Espírito Santo, da glória de Deus. Tu quer fazer bagunça, rapaz? Vai procurar outro canto para tu fazer bagunça. Tu quer procurar fazer bagunça? Vai procurar outro canto para você. Aqui não. Aqui, se você quiser ficar aqui, vai ser de acordo com como Deus quer. Acabou. Mas ela não. Por ser filho, sabe com quem que ela está parecendo? Sabe com quem que ela está parecendo? Com Eli. O sumo sacerdote Eli. Ofni e Finéias estava pintando e bordando no templo, na tenda da congregação. Pintando e bordando. Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, de Siló. Pintando e bordando. Se prostituindo na frente do templo, se prostituindo na frente da Arca da Aliança, né, saindo com 2, 3, 4 mulheres, né, traindo as suas esposas, fornicando,
na bagunça, na orgia, na safadeza, na idolatria, ignorando o sacrifício de Deus, ignorando a oferta, só queria saber de dinheiro, só queria saber de posição, de riqueza, de fama, de status. E Eli, em vez de abrir a boca e falar, e tomar vergonha na cara e disciplinar os filhos, ficou encobrindo o erro dos filhos. Passando a mão, passando a mão, fazendo carinho nos filhos. É exatamente o que a Débora está fazendo com o Davi Neto. É exatamente o que a Ireni Miranda, que é a avó e a presidente da igreja, está fazendo. Deixando o neto tomar conta. Deixando ele fazer o que quer dentro da igreja. Aí você vai dizer para mim que isso está certo? Irmão? O sangue de Jesus tem poder. É por isso que não está mais, Deus não está mais o que era antigamente. As igrejas de doutrina não estão mais, porque o diabo está derrubando, irmão. Eles tiraram o Espírito, permitiram que o Espírito Santo de Deus saísse e implantaram o trono de Satanás, deixaram que Satanás entrasse e implantasse o seu trono dentro da igreja. E hoje o diabo faz o que quer. Você olha para as igrejas hoje como é que está no Brasil. Olha as assembleias, a maioria das assembleias de Deus hoje. A maioria. A Assembleia de Deus já foi uma igreja de doutrina, irmão. Já foi. As Assembleias de Deus, escuta o que eu estou dizendo aqui. Já foi igreja de doutrina, já foi. Vamos colocar aí. Há 30 anos atrás. Vou fazer 40 anos, estou com 39 anos. Vamos botar, eu tinha 9 anos de idade. 30 anos atrás. Eu me lembro quando era a Assembleia de Deus. Antes de começar o culto, os irmãos ficavam, os presbíteros, diáconos, pastores, 1 hora de joelho. 1 hora, até mais, de joelho orando. Tinha uma igreja, eu me lembro, eu tinha mais ou menos 7 para 8 anos de idade. Eu passava em frente à igreja, às vezes para comprar pão para minha mãe. Né? Era 6 horas, eu sempre ia comprar pão 6 horas. Né? Eu sempre ia comprar pão 6 horas da tarde. E o culto começava às 7 horas. Às vezes eu passava um pouquinho antes, passava 5h40 para ir comprar o pão para minha mãe, na minha rua. E tinha uma igreja Assembleia de Deus lá. E eu me lembro que quando eu passava na frente da igreja, eu vi os líderes orando. 5 e pouca da tarde, de 5 e pouca da tarde, 5h30, 5h20, 5h30, até 7 da noite orando de joelho sem parar. Quando eles levantavam, estavam com o paletó, a roupa molhada, de tanto orar, de tanto derramar lágrima. Tinha doutrina, irmão, tinha oração, tinha jejum. As mulheres andavam com modéstia, como mulheres santas de Deus, como homens santos de Deus. E hoje? Hoje está uma bagunça a Assembleia de Deus. Está uma pouca vergonha, está uma safadeza, uma sem vergonhice. Chega a dar nojo. Hoje as mulheres andam com o bumbum empinado, de salto alto. Bota o salto alto para empinar o bumbum. É verdade, irmão. Para empinar o bumbum, bota aquela roupa, aquela saia bem colada, marcando a calcinha. Coloca roupa colada, marcando a calcinha. Tá querendo mostrar o quê? Diz para mim. Aí quem tá na carne, né? Como diz lá em Romanos 8:8, quem está na carne não pode agradar a Deus. Aí vai um monte de irmão para cima do altar, principalmente os líderes que permitem essa safadeza, essa sem vergonhice nos altares. Speed Jezabel. Speed Jezabel, com a mulher que coloca, que diz que é cristã, que coloca, que diz que é crente, né? Que diz que é crente. Que é crente até o diabo é. Diz que é cristã. Diz servir a Jesus. Mas coloca uma roupa colada. Principalmente as irmãs, né, que tem a parte de trás mais avantajada. Aí coloca uma roupa bem apertada. Um vestido até comprido, mas bem apertado atrás. Marcando a calcinha toda, irmão. Aí o camarada que não está ligado com Deus, o pastor, o presbítero, ou o diácono, ou o evangelista, que está em cima do altar da igreja, que não está ligado com Jesus, começa a cobiçar. Aí gera cobiça dentro da igreja. Olha para a parte de trás das irmãs, fica cobiçando. E tem umas que ainda colocam o vestido bem curto, bem apertado, e ainda colocam um salto alto bem grande. Para empinar, para ficar bem empinado. Speed Jezabel. Essas Assembleias de Deus de hoje. Essas são as Assembleias de Deus de hoje, irmãos. Que isso, pastor? Essa Assembleia de Deus de hoje é. Você vai aí na Assembleia de Deus,
que diz que é a Assembleia de Deus aí do Malafaia, chamada ADVEC. Vai lá na Assembleia de Deus do Malafaia, vai lá ver, é a Assembleia de Deus, ele diz que é a Assembleia de Deus. Vai lá para tu ver como é que anda o jovem, as jovens, os jovens, vai lá. Vai lá ver como é que anda. Um amigo meu, uma vez foi visitar essa igreja, falou, pastor, que coisa horrível. Os rapazes usando brinco e piercing no nariz, ó. Piercing no nariz. E brinco na orelha. Calça rasgada. Calça rasgada, pastor. Toda desfiada, toda rasgada. E tocando instrumento na igreja. Tá assim as igrejas, irmão. Aí só se fala de... Aí eles ficam, ó, selecionando, ó, o que vai falar. Ó, e seleciona o que vai falar no culto de domingo. Ele seleciona, ó, isso aqui eu não posso falar. Não, isso aqui eu posso. Não, isso aqui eu não posso. Porque se eles pregar a verdade, vai esvaziar as igrejas. Se pregar contra a doutrina de Jezabel, doutrina de Balaão, doutrina da mulher de Potifar, de Herodias, sabe o que vai acontecer? Vocês começarem a pregar contra as heresias, as falsas doutrinas de demônio, como diz Paulo na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 3. Doutrinas de demônio. Começar a pregar contra o pecado, confrontar o pecado, vai esvaziar, irmão. O povo não vai querer saber mais de entrar nessas igrejas. Eu vou fazer o que lá? O camarada só prega contra batom, salto alto, maquiagem, adultério, idolatria. O que eu vou fazer lá? Eu quero ir lá para me ouvir, benção. Eu quero ir lá para me ouvir que eu vou ganhar minha causa na justiça, que eu vou arrumar um namorado, que eu vou arrumar uma namorada, que eu vou noivar, que eu vou casar. Apesar que crente não namora, né? Crente casa. Mas o povo aí fora quer casar, quer namorar, quer noivar, quer ir atrás de macho. Aí faz campanha para a vida sentimental, campanha do empresário, campanha para enriquecer, campanha para, né, para ficar rico, para prosperar. É o que está acontecendo nas igrejas. Por isso que essas igrejas estão apáticas, estão mortas. Nós estamos vivendo um evangelho medíocre, um evangelho doente. Mano. Um evangelho doente. Nós estamos vivendo no Brasil hoje. Que isso, pastor? Um evangelho doente? Um evangelho doente. Que o demônio mais fraco do inferno, mais fraco, mais fraquinho deles tudo, derruba esses crentes aí. Derruba. Por quê? Porque eles não têm poder no mundo espiritual. Eu coloquei aqui um corinho, logo no começo da live, não sei se os irmãos ouviram aí, do pastor. Eu não sei se os irmãos conheceram esse pastor. Pastor Joel Miranda. Quem já ouviu falar do pastor Joel Miranda? O homem do sopro divino. Quem já ouviu falar desse pastor? Quem já ouviu falar do pastor Joel Miranda? Quem já ouviu falar dele? O pastor do sopro divino. Quem se lembra? Vocês já viram o testemunho desse homem, irmão? De outras pessoas testemunhando sobre ele? Os irmãos já ouviram falar? Quem já ouviu falar? Nosso irmão Marcelo de Lima. Deus abençoe. Quem já conheceu? Quem já conheceu ele? Já, vou dizer assim, conhecer pessoalmente, mas conhece como é que era a vida desse pastor. Quem conhece? Pastor Joel de Miranda. Joel Miranda. O homem do sopro divino. Da Deus Amor. Na época, né? Década de 80, 90. Começo da década de 90. Quem lembra? Era uma bênção, irmão. Mas só, sabe como é que era a vida desse homem? Eu estava vendo aí. Eu estava vendo aí um relato sobre a vida dele. Esses dias aí eu estava vendo. No canal de um irmão no YouTube. Esse irmão contando. Que ele jejuava. Ele fez um voto com Deus de 6 anos. De jejuar. Né? De jejuar. De 6 da manhã. Abriu o jejum 6 da manhã. Até. De 6 da manhã até 6 da manhã do outro dia. Olha só, irmão.
Direto, 6 anos fazendo isso. E subindo um monte, né? E ele praticamente não dormia, porque ele ia muito para as vigílias, né? Hoje Deus já recolheu ele. Mas ele praticamente não dormia, ele vivia nas vigílias, ia para as vigílias e descansava durante o dia. Aí o irmão tá falando aí, ó. Quando ele assumiu o altar, era demônio para todo lado, tá vendo? Mas por que os demônios caíam quando ele subia no altar, irmão? Por que será, hein? Por quê? Eu quero perguntar aos irmãos da live, por que quando o saudoso pastor Joel Miranda subia no altar, os demônios caíam por terra? Era demônio para todo lado. Era demônio para todo lado. Porque como eu disse aqui, um irmão que era muito amigo dele, eles andavam muito juntos, ele contou no testemunho, ele falou, irmãos, esse homem, ele jejuava tanto. Era tanto jejum, tanta oração, tanta vigília, tanta consagração, tanta busca incansavelmente, incessante, como diz Paulo, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. E ele fazia isso. Ele fazia esse versículo, seguia à risca esse versículo. Orai sem cessar. Então, quando ele subia nos altares das igrejas, o demônio suportava. E ele chegou a dizer, esse irmão chegou a dizer, que quando era dia de culto dele, que ele subia no altar, era mais gente nos cultos que ele pregava do que nos cultos do Davi Miranda. Como é que pode? Falou. Pastor, os cultos, quando ele pregava, ministrava, cultos de libertação, quando ele entrava, quando ele começava a pregar, subia ao altar, era mais pessoas endemoniadas, possessas de demônio, do que quando o missionário Davi Miranda estava pregando e orando por libertação. Como é que pode? Agora é que o missionário Davi Miranda era uma bênção, irmão. Era uma bênção na mão de Deus, uma potência. Era uma potência. Tá vendo? Então, irmãos, era uma potência. Mas quando ele subia no altar, os demônios suportavam o poder da glória de Deus na vida desse homem. Agora, hoje eu te pergunto, onde está os pastores que fazem isso hoje, no dia de hoje? Eu quero perguntar para os irmãos, aonde estão os pastores que fazem isso hoje? O que o saudoso pastor João Miranda fazia. Sabe o que os pastores fazem hoje? Eu vou dizer o que os pastores de hoje fazem. Sabe o que eles fazem? É ir para estádio de futebol, torcer para o Flamengo. É, irmão. É se preocupar se o time dele está em cima da tabela do campeonato. Peraí, deixa eu ver se o meu time aqui... Não, meu Flamengo tem que estar lá em cima da tabela do campeonato. Aí fica toda hora olhando, né? Fanático, idólatra, colocando camisa de Fluminense, de Botafogo, de Corinthians, de Flamengo, de Vasco. Indo para estádio de futebol e dizendo para os membros, para as ovelhas, dizendo que não tem problema. Não tem problema não. Pode ir. Não tem problema não. Pode assistir filme de terror. Não tem problema. Pode ir para o estádio de futebol, pode colocar a camisa do clube. Pode, não tem problema não. As mulheres podem ir para a praia, o homem pode ficar sem camisa de cueca. Não tem problema não, pastor. Isso é uso e costume. Esses são os pastores de hoje, idólatras, fornicadores, espírito de Esaú no corpo desses homens. Aí eu vou ficar quieto, irmão? Você acha que eu, pastor João Libonati, vou ficar quieto aqui no meu canal? Eu vou falar a verdade, irmão. Eu vou falar a verdade. Sabe o que é pecado para esses homens? É você não dar o dízimo. É você não dar o dízimo. Se você não dá o dízimo, aí se torna pecado. Aí é pecado. Aí eles tocam, né? Aí eles falam. Ó, se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Se você não der o dízimo, você não é liberto. Você vai morrer sem salvação. É assim, irmão, que está as igrejas de hoje. Mas não prega contra o pecado, contra a imoralidade. Ó, larga a tua amante, larga o amante, larga a bebida, larga de mentir, larga de enganar os outros, de fazer trapace, de ficar na jogatina da vida. Larga de ser idólatra, larga o Vasco, larga o Flamengo, larga o Corinthians, larga o Palmeiras, São Paulo, Santos. Abandona os clubes de futebol, abandona a idolatria, a homem.
todo tipo de idolatria, abandona as imagens de escultura. Você ouve pregar isso nas igrejas hoje? Diz se você ouve. Eu quero perguntar para os irmãos da live. Será que nós ouvimos isso hoje nas igrejas, irmão? Sim ou não? Responda na live aí, os irmãos aí. O irmão botou aí, ó. Pode tudo. É verdade. O importante é o dízimo. O dízimo. É verdade, irmão. O importante é o dízimo. Ele não quer saber se tu está indo para o inferno, se tu está indo para o céu, se a tua alma está sendo salva ou não. O negócio é o dízimo. O negócio é dinheiro. Toda hora petição de dinheiro dentro da casa de Deus. Então o diabo, irmão, já implantou o trono dele. É por isso que eu sinto falta das igrejas, né? Década de 80, década de 80, década de 90. Eu sinto falta dessas igrejas, irmão. Que é onde você escutava a palavra de Deus, pregação, verdade, arrependimento, renúncia. Porta estreita. Hoje você ouve porta estreita? Hoje você ouve Mateus capítulo 7, versículo 13, porfiai, como Jesus disse, entrar pela porta estreita. Hoje a porta é larga, bem escancarada para todo mundo entrar. Essas igrejas podem fazer tudo, irmão. Eu falei aqui ontem, quando você pensa que já viu tudo, você não viu nada. Eu já vi um pastor, que se diz pastor, que para mim não é pastor coisa nenhuma, servir a Santa Ceia. Olha que a Santa Ceia é algo sagrado, muito sério. Por isso que o apóstolo Paulo disse, examine-se o homem a si mesmo e vê se ele está de acordo com a palavra de Deus ou não. Se você não tiver de acordo, tiver em falta com Deus, não participa da ceia. Porque é algo sério. E o camarada servindo Santa Ceia com a camisa do Flamengo, irmão. Sangue de Jesus Cristo tem poder na vida desses pastores. Por isso que o Senhor vai cobrar. Lá em Zacarias, o Senhor disse, ai dos pastores inúteis, pastores imprestáveis. Jeremias 23 diz, ai dos pastores fraudulentos, que dispersam as ovelhas do meu pasto. Eles vão ser cobrados. Então eu, como pastor, eu tenho que pregar a verdade aqui, porque eu vou ser cobrado um dia. Um dia eu vou estar diante do trono de Deus e vou ser cobrado. Porque quanto mais dado, mais é cobrado. Mais responsabilidade sobre meus ombros. Então eu tenho que pregar a verdade. Eu tenho que falar a verdade aqui. Se vai gostar, se não vai, se vai ficar chateado, se vai ficar bicudo, se vai se desinscrever do canal, se vai ficar com raiva do pastor Johnny, se não vai querer saber mais de falar comigo, de conversar comigo, de ver as lives, de assistir as lives, vai ficar bicudo, cara feia, com raiva, magoado, chateado, é com você mesmo, meu filho. A minha parte eu tenho que fazer. Eu tenho que pregar o verdadeiro evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo, Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então a minha função é essa, é pregar o verdadeiro evangelho. Só que esses pastores, como diz Paulo, né, na carta de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Capítulo 11, versículo 13, está escrito, são apóstolos de Cristo, mas dizem ser apóstolos de Cristo, mas na verdade são obreiros fraudulentos. São impostores. Impostores. São impostores. Fazendo da casa de Deus de comércio. Lavagem de dinheiro, corrupção, escândalos. É isso que eles fazem. São mercenários da fé. Lobos devoradores, falsos profetas, lobos gulosos. Eu não tenho medo deles aqui não, eu falo a verdade, irmãos. Eu não tenho medo de pastor nenhum aqui, de youtuber. Eu falo a verdade. Eu falo a verdade e vou pregar a verdade até o fim da minha vida. Eu não quero nem saber. Eu não estou nem aí, irmão. Eu quero pregar a verdade. Aí Paulo vai dizer, né? Pois não é maravilha, porque até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aí o povo fica espantado, né? E o pastor é homem de Deus. E esse pastor não é nada, irmão. Cuidado. João disse
Primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Filhinhos, examinai o espírito, para ver se esse espírito procede de Deus ou não. Porque já há muitos falsos profetas se levantaram sobre a terra. Então, cuidado. Não sai comendo. Sabe por que o povo hoje está desse jeito? Está apático, está doente espiritualmente, está morto como a igreja de Sardes, frio como a igreja de Laodiceia. Sabe por quê? Porque eles estão comendo todo tipo de comida estragada. Qualquer porcaria eles estão comendo. O povo, os líderes estão dando, eles estão se alimentando, estão aceitando. Não procura examinar nas escrituras. Eles não examinam na palavra de Deus a verdade. Se é ou não é. Por isso que Deus disse, o meu povo está sendo destruído. Porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê, pastor? Da palavra de Deus. O povo não quer saber, irmão. O povo quer saber é de ir na onda de pastor. Ah, o meu pastor disse que não tem problema. Ah, o meu pastor falou isso. Ah, o meu pastor falou aquilo. Ah, o meu pastor disse que eu posso andar assim, assim, assado. Não tem problema. Ah, o pastor disse que eu posso beber cerveja sem álcool, só não posso embriagar. Posso beber cerveja, só não posso embriagar. Ah, o meu pastor falou que eu posso beber cerveja, só não pode ter álcool. Ah, o meu pastor falou que eu posso ir para praia. Não tem problema ir para praia. Ah, o pastor falou que eu posso torcer, não tem nada a ver torcer para o Brasil, torcer para a seleção brasileira, torcer para o Corinthians, para o Botafogo. Ah, o meu pastor falou que não tem problema eu casar 2, 3, 4, 5 vezes. Não tem problema não. Meu pastor liberou tudo. Vai na onda do pastor, meu filho. Vai lá. Não segue a Bíblia não, não segue a palavra de Deus não. Olha o que esse Davi Neto tá dizendo aí, ó. Só asneira. Tá indo em podcasts aí só dizendo besteira, só besteira, só asneira, imundícia. Só sai sujeira da boca dele. Não tem problema não. Deus não olha para a aparência da mulher não. A mulher pode se maquiar, se pintar. Aí o varão colocou, examinar as escrituras, pois julgai nelas ter a vida eterna. É verdade, irmão. Só que o povo não examina as escrituras. O povo sai comendo todo tipo de comida estragada, enlatada, vencida, fora da validade, comida podre. É por isso que está desse jeito, as igrejas estão mortas. Cadê a autoridade no mundo espiritual? Cadê contra os demônios? Entra nas igrejas hoje, irmão. Entra nas igrejas e vê se você vê hoje nas igrejas. Poder de Deus, avivamento. É avivamento mesmo. Estou falando esse avivamento que eles dizem que é avivamento, mas não é avivamento coisa nenhuma. É avivamento, como era na década de 80. Irmão. Pessoas eram arrebatadas. Pessoas sentiam o poder da glória de Deus, eram batizadas com o Espírito Santo, renovada. Pessoas largavam a muleta, largavam a cadeira de roda, paralítico, manco, pessoas andavam, caminhavam, surdo ouvia, mudo falava, cego enxergava, leproso era purificado, morto ressuscitava. Era forte demais. E hoje? Hoje é só bênção. O diabo hoje ele senta na cadeira das igrejas e fica assim, ainda cruza as pernas, a pata suja dele, ainda cruza a pata suja dele. Ainda cruza as pernas e fica dando gargalhada nesses crentes. Dando gargalhada. Você vê na época do Bolsonaro aí, que o Bolsonaro veio, se candidatou, né? A reeleição para presidente. A maioria das Assembleias de Deus colocou o Bolsonaro em cima do altar. Por isso que o Senhor deixou lá aí, ó, o Lula ganhar. Foi o Senhor que deixou, que tudo é Deus que permite, tudo é Ele que permite. Nada sai do controle de Deus. Porque, irmão, as coisas de Deus, o que é santo, não se mistura com coisa do mundo lá fora. Com politicagem. E tem um monte agora, vai chegar a época agora das eleições para prefeito, para vereador, né? Vai chegar as eleições agora aí, ó, esse ano. O que vai ter de candidato subindo, deputado estadual, vereador, prefeito, subindo em cima dos altares das igrejas, vai estar assim, ó. Eles vão subir aos altares da igreja para dar o discurso deles. Não vai falar de Deus, Jesus, coisa nenhuma. Sabe o que eles vão querer fazer? Arrebanhar o povo, pedindo voto. Aí, por causa de muitas promessas que esses camaradas fazem, porque são mentirosos, filhos do diabo, mentirosos.
Aí os pastores crescem o olho. Ó, se tu deixar eu entrar na tua igreja e dar uma palestra lá na tua igreja, eu vou fazer isso pela igreja, eu vou fazer aquilo. Aí o camarada deixa. Aí o camarada deixa vereador subir no altar. O altar foi feito, irmão, para a glória de Deus, para se pregar o verdadeiro evangelho, para ganhar as almas, pregar a palavra de Deus. Não foi para colocar político em cima do altar, não. Agora, você vê que até a Deus é Amor, que era uma igreja de doutrina, está permitindo político entrar dentro da igreja e ainda por cima subir no altar e dar palestra. Como é que pode, irmão? Eu me lembro uma vez que o missionário Davi Miranda, ele disse que foi um político visitar ele. Aí o político pediu oração para ele, né? Tá até o testemunho dele no YouTube. Ele falou, irmãos, veio um político, uma pessoa muito famosa, veio até mim me procurar no meu gabinete. E quando ele veio falar comigo, eu coloquei a mão dele, a minha mão, e impus as minhas mãos sobre a cabeça dele. Ele falou, sai, demônio da política. Sai dele, demônio da política. Mundanismo, sai dele. É assim que tem que ser, irmão. Política é da porta da igreja, da calçada da igreja para a rua. Tem que ter política, coisa nenhuma dentro da casa de Deus. Casa de Deus não é lugar de comércio, de politicagem, de falar besteira dentro da casa de Deus, não. Casa de Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Só que vocês, hipócritas, transformaram a minha casa em lugar de salteadores, ladrões, covil de ladrões, de lobos, salteadores, pervertidos. É o que está acontecendo hoje nas igrejas. É por isso que hoje não tem poder, autoridade. Irmão. Nós vamos estar orando aí, nossa irmã Maria das Neves. Amém? Nós vamos orar, tá? Irmão Marcelo, irmão André. Nós vamos estar orando aí, tá bom, irmãos? Daqui a pouquinho, finalzinho da live. Nós vamos estar orando, intercedendo aí por todos, em nome de Jesus. Vai dando like no vídeo, irmão, compartilhando. Quem ainda não é inscrito no canal aqui? Pastor, estou pela primeira vez no canal. Irmã Maria Auxiliadora. Quem está pela primeira vez no canal aqui? A primeira vez no canal. Pastor, eu estou conhecendo esse canal pela primeira vez na minha vida. Primeira vez que eu vejo o senhor no YouTube. Tem alguém aqui? Pela primeira vez? Irmã Maria das Neves, eu. Mais alguém? Está pela primeira vez aqui no canal? Tem mais alguém aqui pela primeira vez, irmãos? Os irmãos que estão pela primeira vez, se inscrevem no canal, irmão. Amém? Dá uma força para esse canal, porque é um canal que leva a palavra de Deus a sério. Aqui nós não defendemos política, espírito de Jezabel, doutrina de Balaão, de Baraque, não, irmão. Aqui nós pregamos a verdade, nua e crua. Se vai aceitar, se vai querer minha cabeça já está prêmio faz tempo. A minha cabeça já está prêmio faz tempo, irmão. Minha cabeça. O diabo está doido para me matar. Acabar com a minha vida, desde o ventre da minha mãe. Mas como Paulo disse lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, aprove Deus me escolher desde o ventre da minha mãe. Então eu vou continuar pregando. Irmão. Então que você que ama a verdade, irmão, compartilhe esse vídeo, dá like, comenta e se inscreva no canal, em nome de Jesus. Amém? Vamos pregar a verdade do evangelho comigo. Então, irmãos, você vê que nosso irmão Marcelo também, Marcelo de Lima, primeira vez. Deus abençoe, irmão Marcelo. Se inscreve no canal também aí. A irmão Marcelo. Amém? Vamos ajudar o canal aí, irmãos. Tá? Irmã Maria das Neves. A irmã Maria Auxiliadora já é antiga aqui no canal, né? É antiga. Deus abençoe. Então, irmãos, nós temos que pregar a verdade. Que o diabo está aí. O diabo implantou, como diz lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, igreja de Pérgamo. O diabo implantou o trono dele dentro das igrejas. E o Senhor sabe que hoje o diabo está fazendo o que quer dentro das igrejas. Infelizmente, essa é a verdade, irmão. É duro, pastor, é duro dizer isso. É com muita tristeza no coração que eu digo isso, mas é verdade. O diabo, Marco Antônio, Pai do Senhor, varão, Deus te abençoe. Amém. O irmão pedindo ministério aí no Paraná, irmão Marcelo de Lima. Varão, vamos orar a Deus, né? Primeiro eu estou pedindo a Deus para implantar esse ministério aqui no Rio de Janeiro. Primeiro é aqui no Rio, né? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Fui nascido e criado aqui no Rio. Moro no Rio de Janeiro. Então,
Tô orando a Deus para implantar um ministério aqui. Tem alguém do Rio de Janeiro aqui na live? Tem alguém do Rio de Janeiro? Pastor, eu sou do Rio de Janeiro. Tem alguém aqui do Rio de Janeiro? Você que não tem lugar para congregar, irmão, que é do Rio de Janeiro, e você tem um espaço, tem um lugar desativado aí na tua casa, uma lojinha que seja, um espaçozinho, uma garagem desativado, ou algum lugar desativado, e você queira ceder ao ministério para pregar a palavra, só entrar em contato comigo. Pastor, coloca um ponto de pregação aqui. Vamos ganhar as almas, pregar o verdadeiro evangelho. Amém? Tem esse ministério no Paraná? Não. Por enquanto não, varão. Tá bom? Nós estamos lutando para começar o ministério aqui no Rio. Tá? Começar o ministério aqui no Rio. Abrir pontos de pregação. Então, os irmãos que puderem ajudar essa obra, que são do Rio de Janeiro, quiserem aí entrar em contato com o pastor. Pastor, tem um espaço aqui na minha casa que está desativado. Tem um espaçozinho que vai dar para colocar, fazer a obra de Deus aqui. A gente vamos orar, né? Eu vou aí ver, se for da vontade de Deus. E a gente vai começar a trabalhar com libertação, orar. Amém? Então, irmão, os irmãos que quiserem entrar em contato comigo, entre em contato comigo aí pelo telefone. Pelo meu telefone que está no bate-papo aí no chat. Tá bom? Quem quiser participar do grupo, tá? Eu vou colocar lá no comentário também a rádio. Quem já baixou a rádio da igreja, irmão? Hoje em dia tá difícil de encontrar uma rádio de doutrina, hein? Tá difícil. Uma rádio de doutrina que prega a verdade, santidade do corpo, da alma e do espírito, louvores antigos, pregação, oração 24 horas, testemunhos. Tá difícil. Então nós estamos com a rádio web, a rádio oficial, tá? A rádio oficial da igreja, do ministério. Quem quiser baixar, o link também tá aí no bate-papo, tá? Mas os irmãos que ainda não baixaram a rádio, eu envio o link da rádio para os irmãos, tá bom? Eu envio o link da rádio, os irmãos baixam no celular. Tá uma benção. Às vezes, eu durmo escutando a rádio. Tá uma benção a rádio. Edifica a nossa alma, nosso espírito. Amém? Então, os irmãos que quiser baixar a rádio aí, eu vou estar colocando aí no final da live, no comentário, o link da rádio. É só os irmãos baixar. Amém? É só os irmãos ir lá e baixar a rádio. Tá bom? Ou se os irmãos quiserem fazer parte do grupo da igreja, que é o grupo de irmãos de doutrina, que amam a palavra de Deus, que levam a palavra de Deus a sério. Amém? Aí você entra lá no grupo automaticamente, tá? Entra lá no grupo. Eu vou colocar também, tá aí no bate-papo o link do grupo. Vou colocar também no comentário, os irmãos entram e eu vou colocar o link da rádio lá, para os irmãos baixar. Amém? Ou os irmãos entram em contato direto com o pastor, pelo meu telefone, 219-8657-3266. 219-8657-3266. Aí eu vou estar enviando o link da rádio para os irmãos. Tá uma benção. Então, irmãos, nós vemos como está as igrejas hoje, do Brasil. O mundanismo. Hoje, um dia desse eu passei em frente a uma igreja, estava tendo cinema, irmão, dentro da igreja. Cinema. Colocaram um filme para passar dentro da igreja. Um telão bem grande. Apagaram as luzes, né? Aí colocaram o filme, parecendo cinema. Hoje tem telão dentro da igreja. Aí os jovens vão louvar, né? Aí eles apagam as luzes, fica tudo escuro, fica todo mundo escuro. Fica só aquelas luzes de neon, né? Ligado, parecendo até uma discoteca, uma boate, uma danceteria. Sangue de Jesus tem poder. Olha o que virou a casa de Deus, irmão. Isso é um absurdo. Parede preta, cadeira preta, tudo preto. Tiraram os púlpitos de madeira, colocaram o tambor. Teve uma igreja aí que colocou até uma prancha de surf no lugar do púlpito de madeira. Tiraram o púlpito e colocaram uma prancha de surf. Uma igreja aí chamada Bola de Neve. Quem já ouviu falar dessa igreja? Bola de Neve. Sangue de Jesus tem poder. Você acha que Jesus está contente com isso? Você acha que o Espírito Santo de Deus, o Santo Espírito de Deus está alegre com isso? Tá não. Tá triste. Jesus vai vir buscar uma igreja, mas são poucos os que vão subir no arrebatamento. São poucos, irmão. Não vai ser todos, não. Ó. Serão poucos que vão subir no arrebatamento da igreja. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Serão os escolhidos. Então, irmão, você vê, né, que o mundanismo, as trevas, você vê que o inferno, o diabo, os demônios já invadiu as igrejas. Tomou conta.
Hoje, se cai uma pessoa endemoniada, ele não tem poder para expulsar. Não tem. Antigamente, como eu falei aqui no começo da live, na época do Joel Miranda, há muitos anos, né? Daniel Miranda, né? Pastor Joel Miranda, na época que o pastor Sérgio Sora ainda estava casado com a Léa Miranda ainda, muitos anos. Naquela época que esses homens jejuavam e oravam muito, irmão. Né? Pastor... esqueci o nome dele agora aqui. Né? José Pedro, né? Presbítero José Pedro. Né? José Borges. Eram homens de oração, irmão. Eram homens que pagavam preço, renúncia, orava, jejuava. Por isso que Deus operava. Era por isso que Deus usava eles, irmão, com poder e grande glória. Por quê? Porque eram homens que se doavam na obra. Se intensificava na oração, na palavra, no jejum, na santidade, na vigilância, na busca incansável pela palavra de Deus. Ficava 3, 4, 5, 6 dias no monte, orando e jejuando direto. Era vigília, era só busca pela santidade. Buscavam a santidade, como diz a palavra de Deus, né? Lá em Hebreus capítulo 12, verso 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então eles buscavam a santificação do corpo, da alma e do espírito. Só que hoje o pastor prega tudo o contrário, tudo o inverso. Tudo o inverso. Que roupa não tem problema, é uso e costume, pode se pintar, pode se maquiar, pode andar igual uma pombagira, pode andar igual um speed de Jezabel, pode andar igual uma meretriz, uma prostituta, igual um prostituto que não tem problema. Pode fazer. Que evangelho é esse? Que evangelho faça esse? Isso não é o evangelho dos apóstolos, não, de Cristo, não. Conversa fiada. Isso é o evangelho dos homens, de Satanás. Por isso que Deus disse, eu conheço as obras de vocês. Vocês permitiram que Satanás implantasse, colocasse o seu trono lá no meio de vocês. E o diabo está fazendo isso. Já fez, né? Já fez. Então nós vamos ter que orar para Deus levantar ministérios como esse aqui. De doutrina, que prega a verdade, porque no canal do YouTube, no YouTube hoje, irmão, tá difícil de você encontrar igreja de doutrina, de você encontrar irmãos que pregam a doutrina, pastores que pregam a doutrina, tá difícil. Quem concorda comigo? Que tá difícil de encontrar hoje no YouTube pastores que pregam a verdade do evangelho. Você só ouve falar de chave de carro, né? Que o marido vai voltar, que Deus vai desarquivar o processo, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te enriquecer. Eu não estou dizendo aqui que Deus ele não derrama a benção, derrama. Nosso Deus é o dono da benção. Ele é o dono do milagre. Ele faz o que ele quer e a hora que ele quer. Se ele quiser te abençoar, ele te abençoa. Só que nós temos que pregar também o outro lado de Deus. E o povo só quer pregar, só falar que Jesus abençoa, que Jesus é bom, que Jesus é amor. Mas ninguém prega que ele está irado. Ninguém prega que ele está irado, como está escrito lá em Salmo 7, versículo 11. Está escrito. Nosso Deus é um Deus justo, justo juiz, que se indigna, que se ira todos os dias. E se o ímpio não se arrepender, ele afiará a sua espada, pois já está preparado o seu arco. Está escrito. Só que os pastores líderes de hoje não pregam isso. Porque se eles pregar isso nas igrejas, vai esvaziar as igrejas. Ninguém vai querer voltar mais. Ninguém vai querer saber mais de voltar lá. Então estão com medo de perder os dízimos, as ofertas. Aí fica deixando o negócio rolar solto. Ó, pecado por debaixo dos panos. E mais pecado, mais pecado, mais pecado. Camarada tá com 2, 3 amantes na rua, traindo a mulher. Né? Tá na fornicação, tá na bagunça, tá na bebedeira, tá fumando, tá bebendo escondido, tá se drogando, tá indo para estádio de futebol, tá andando igual um mundano, igual um pervertido. E o pastor está dizendo que ele vai ser abençoado. Só para não perder o dízimo e a oferta. Só para não perder o membro. Eu quero saber disso, irmão. Eu tenho que pregar a verdade, porque eu tenho amor à alma dele. Então eu tenho que pregar a verdade. Para a alma dele não perecer no inferno. Eu tenho que pregar a verdade. Se eu não pregar a verdade, eu não estou amando a alma dele. Aí eu não estou amando a alma dessa pessoa. Por quê? Porque eu não estou pregando a verdade. Eu estou deixando ele fazer o que quer. E não estou advertindo. Não estou aconselhando.
Não estou pregando a verdade. Por isso que Deus disse a Ezequiel, Ezequiel, se tu não pregar a verdade, o sangue do ímpio, do desviado, daquele que se afastou, aquele que não anda segundo a minha vontade, eu vou requerer da tua mão. Então nós temos que pregar a verdade. Mano. Agora, se vai gostar ou se não vai, aí nosso papel a gente está fazendo. Amém, irmãos? Então, que Deus venha abençoar todos. Nós vamos orar. Amém? Vamos orar. Quero pedir aos irmãos aí, encarecidamente, por gentileza, compartilhe esse vídeo, dá like, comenta, compartilhe os irmãos que ainda não são inscritos no canal. Pastor, estou pela primeira vez, então se inscreva no canal. Amém? Ajuda essa obra. Ajuda porque aqui não tem mercenário, não. Aqui nós agimos com transparência. Amém? Aqui eu não vou ficar pedindo dinheiro, oferta. Não, aqui a minha intuição, o meu foco aqui é a salvação da tua alma. É pregar o verdadeiro evangelho. É conserto, é arrependimento, é renúncia. Pregar contra o pecado. Pregar contra esse mundo vil, esse mundo de treva. Então, se você ama a verdade do evangelho, você sente Deus na minha vida, o Espírito Santo nessa obra de Deus, nessa obra, né? Deus nesse lugar, então você ajuda essa obra na oração. Se você quiser ofertar nessa obra para ajudar, fica à vontade. Amém? Se você estiver precisando de oração, quiser conversar comigo, um aconselhamento, entre em contato comigo, eu estou à disposição de todos. Amém? Então que Deus venha abençoar a tua família, abençoar a tua casa, prosperar a tua vida, te dar uma noite abençoada. Amém? Vamos orar, irmãos? Lembrando também que os irmãos que quiserem ser batizados, tá? Eu sempre digo isso aqui nas lives. Pastor, eu fui batizado, mas eu fui batizado na piscina. Piscina, irmão, não é o batismo de Cristo. Não é o batismo bíblico, como Deus, como Jesus foi batizado. Não é. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Então, o batismo bíblico é no rio, em água corrente. Água corrente. O rio ou cachoeira, se na tua cidade, na tua região, teu bairro aí, próximo à tua casa, tem um rio, e você quer ser batizado, pastor, eu quero ser batizado. É o batismo verdadeiro. Batismo verdadeiro, pastor. Bíblico. Né? Como a palavra de Deus manda, ordena. Aí eu vou aí na tua região e te batizo. Amém? Então, como diz na palavra, né? Aquele que crê e for batizado, será salvo. Mas o que não crê já está condenado. Então, se você deseja ser batizado, entre em contato com o pastor João Bonatti. Amém? Eu vou estar aí te atendendo aí pelo telefone. Amém? Que Deus venha abençoar todos. Vamos orar, irmão. Baixem a rádio, tá? Os irmãos que não baixaram. Se inscreva no canal, comenta, compartilha. Após o término da live, comenta nesse vídeo, compartilha, dá like no vídeo e se inscreva no canal. Amém? Que Deus venha abençoar todos. Vamos orar para estar encerrando a live. Glorioso Deus e eterno Pai, graças te dou, graças te damos, Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia. Pai querido, pelas vidas que adentraram, que assistiram essa live, Senhor, que estiveram comigo até aqui. Pai, cada família representada, a nossa irmã Maria das Neves. Pai querido, Pai amado, abençoa, entra com providência. Pai, nossos irmãos, Senhor, pastor Nilson, irmã Nira. Pai, irmão Leonardo, irmão Marcelo. Todos que adentraram nessa live, Senhor, Pai querido, abençoa cada família representada de cada um deles. Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor, prospera. Pai, trabalha no intelecto, trabalha dentro do lar, dentro da família. Pai querido, Deus poderoso, trabalha, Senhor, no pensamento, no coração, trabalha nesse corpo, Senhor. Se há alguma enfermidade alojada, vem arrancar, Senhor, porque há poder no teu sangue. Pai querido, venha decretar um milagre, a cura, essa pessoa que tem sido vítima de obra de macumbaria, de feitiçaria, palavras de maldição, joga por terra, Pai, todo espírito demoníaco, ó Pai. Pai querido, vai libertando, vai salvando, vai curando, vai transformando a vida por completo dessa pessoa, Pai. Pai querido, eu te peço, nos dá um sono reparador, uma noite abençoada, um final de noite abençoado, debaixo da tua paz, Pai, debaixo da tua graça. Pai, é o que nós te pedimos nesta noite, Senhor. Já te agradecendo por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Comenta esse vídeo, irmão. Eu tenho visto aí que os irmãos não estão comentando o vídeo. Não estão.
Às vezes só tem 4 comentários, 5. Vamos comentar no vídeo, isso ajuda o vídeo a crescer, irmão. Amém? Se os irmãos comentar no vídeo, o vídeo cresce. Agora, se os irmãos não dar like, não comentar, não compartilhar e não se inscrever no canal, o YouTube entende que esse vídeo não é relevante e o vídeo fica congelado, preso. Então nós precisamos, né, para que o vídeo venha a crescer e nós alcançarmos as almas para Jesus, nós temos que fazer a nossa parte. Descruzar o braço e fazer alguma coisa para Jesus. Então, conto com a colaboração dos irmãos aí. Deus abençoe a todos. Beijo no coração, forte abraço. Até a próxima live aí, se Deus quiser. E lembre-se que Jesus está voltando. Deus abençoe, irmãos. Forte abraço para todos aí. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Forte abraço para todos.